Bom, pessoal, o primeiro teste de fogo, de fato, do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional é agora a reforma da Previdência, que foi entregue com pompa e circunstância, né, na casa lá no Congresso Nacional. Tá aí a imagem dele, né, com o pessoal todo ali, presidente Rodrigo Maia, a galera do Ministério, área econômica. Bom, o fato é o seguinte: a regra é bastante complexa, tem tópicos e mais tópicos que ao longo da programação a gente vai tentar explicar aqui, mas eu estava conversando com a Zezé, com a Rose, com o pessoal da redação. Não adianta a gente quebrar muito a cabeça com as regras agora, porque essas regras vão ser apreciadas pelo Congresso e eventualmente vai ter uma medida, vai ter uma emenda, vai ser proposta ali uma flexibilização desse ou daquele item, e depois que isso for negociado e se chegar a um consenso, bom, esse texto é suficiente para ser aprovado, aí começa a se desenhar de fato uma reforma que é possível que seja implementada no Brasil. Então o que eu imagino? Que depois que ela for pro Senado, né, depois de aprovada na Câmara dos Deputados, quando ela seguir para o Senado, eu imagino que pouca coisa poderia mudar, porque se mudar, volta do zero, né, no Senado, volta para a Câmara dos Deputados. Então eu acho que quando tiver essa fase de ir para o Senado é que a gente começa a pensar concretamente na implementação da mudança das regras dos benefícios previdenciários. Mas a gente pode falar um tópico ou outro aqui para as pessoas entenderem, né, Zezé? Exatamente, isso que eu gostaria. E você é um especialista em previdência, que é muito legal. Zezé, eu conheço bastante as regras atuais. Mas então, aí o que vai mudar? As regras futuras estão um pouquinho confusas ainda. Eu achei assim... desse pacote que foi apresentado, porque o que se falava era assim, por que o Bolsonaro não usa a reforma do Temer, que já foi debatida, para poder ter uma celeridade na tramitação. E aí o que foi apresentado, o que está sendo apresentado, na verdade, porque ainda está tendo coletiva, aquela coisa toda, é que essa reforma do Bolsonaro, ela é muito mais ampla do que a do Temer. E o que eu achei, assim, no primeiro olhar, sem ouvir ninguém, escutando o que eles falaram, eu entendo que é uma reforma que parece que mexeu em pontos nevrálgicos. Então, por exemplo, servidor público, Zezé, vai ter que ter uma cota de contribuição maior do que ele dava. Então, por exemplo, a contribuição para quem ganhava 30 mil por mês pagava 11%. Agora vai para 16% a contribuição. Os políticos que se aposentavam com um monte de privilégio vai entrar para o regime comum da Previdência. O regime atual do político é extinto. É extinto, mas aí ele passa a ser comum, regime geral. Regime geral. As alíquotas também vai ter uma mudança dependendo do valor de salário. A questão, lógico que você vai ter que, para você se aposentar com 100% de salário, você tem que contribuir 40 anos. Mas eu percebi, Zezé, que está mexendo com coisas que até então ninguém tinha tido coragem de mexer. Os militares, é verdade. Você ia falar alguma coisa? Eu estava, o mínimo 65 anos. Então, o cara vai ter que começar a trabalhar com 25 anos. É muito. Pois é, vai ter uma idade mínima e o tempo de contribuição para 100% 40 anos, né? Porque de repente ele pode atingir 65 e o tempo de contribuição 30 anos, aí ele vai receber menos. Então, para ele receber 60%, ele vai ter que ter contribuído 40 anos, ou seja, a partir dos seus 25 anos, o cara tem que começar a contribuir para com 65 ele poder pegar 100% do benefício. Vocês acham que é muito? Não é nem muito, mas o que a gente pode discutir a questão da idade com relação à expectativa de vida, que cada ano sobe e tal. O que cria esse mecanismo aí, Zezé, é uma distorção que prejudica as pessoas que dependem de trabalhar mais cedo, que dependem de entrar no mercado de trabalho mais cedo. Então, por exemplo, a gente pode até falar assim, o filho de uma pessoa de rica, com mais posses, ele pode
retardar o início do trabalho. Ele pode se dedicar aos estudos. Por exemplo, um estudante de medicina, ele pode ir lá fazer os 6 anos do curso, depois mais 3 especializações, etc, e começar a trabalhar com 27 anos, com 30 anos, por exemplo. O filho de uma pessoa que não tem posse, pobre, sei lá, classe média baixa, sei lá como é que a gente pode falar isso, a pessoa precisa, necessariamente, ele tem que trabalhar. Porque primeiro que o pai não dá conta de comprar tudo com o salário dele. Segundo que ele tem que se manter, ele tem que comprar roupa, ele quer sair pra balada, sei lá, quer ter o seu dinheiro. Então ele tem que entrar mais cedo. Ora, se uma pessoa que entra no mercado mais cedo, em comparação com aquela que tem mais recursos e entra no mercado mais tarde, e os dois lá na frente, pela taxa de contribuição mínima de 20 anos, depois com a idade mínima, eles vão receber, de acordo com o que foi recolhido, o mesmo salário de aposentadoria, é claro que houve um prejuízo para aquele que teve que começar mais cedo. Sim. Ela cria essa distorção. Sim. Eu não sei como que vai ser. Não vai ser. Acho que essa distorção, ela vai Não sei se vai ter rolar. alguma emenda, ou se vai... porque isso privilegia a pessoa que tem condições de entrar no mercado de trabalho mais tarde. Gente, deixa eu só colocar uma informação aqui que a gente... Mas eu acho que isso até hoje já é assim, né, Sena? Olha... O cara que é sustentado pelo pai... Não, mas se ele não contribui, ele não vai ter o tempo de contribuição. Tá. Hoje é assim, se ele, hoje o filho do médico, né, que foi o exemplo que eu usei, se ele começa, porque claro, medicina é o curso que é o dia inteiro, é difícil trabalhar, aquela coisa toda. Ele entra no mercado de trabalho mais tarde. Esse é até um problema da categoria dos médicos que eles reclamam, né, que depois eles têm que trabalhar até altas idades para ele conseguir atingir o tempo de contribuição, que é 35 anos para homem e 30 para mulher. Bom, de qualquer modo, hoje ele entra mais tarde, mas ele vai se aposentar mais tarde do que uma pessoa que trabalhou, que começou a trabalhar e pagar e contribuir antes. Sim. O que você ia falar, Rose? Não, eu vou dar uma informação agora, que acabou de cair, que a proposta de reforma da Previdência, que foi entregue hoje ao Congresso, não inclui as mudanças de regras para militares. Sim. É uma informação importante, porque vai ser um projeto daqui 30 dias. 30 dias, porque é o que determina a legislação. Mas as mudanças vão ter. Sim. Vão ter O que se discute que vai passar do mínimo de 30 anos de contribuição para 35 anos. Isso. Que eu acho legal, viu, gente? Sim. O militar entre outras coisas, porque os militares falam, não, mas a nossa categoria tem um negócio lá de... especificidades, Eles têm lá um negócio também de dedicação integral, não pode fazer bico, e etc. Mas, por outro lado, são pessoas que têm um preparo físico diferenciado, que fazem lá, tem uma rotina de treinamento e de educação física e de tudo mais, né? De aprimoramento lá nos seus treinamentos e instruções militares, que é muito mais fácil um militar trabalhar mais 5 anos a mais, já que era 30 em relação às demais categorias que já eram 35. A gente não está dizendo que nós trabalhamos 35 e o militar vai trabalhar 40. Todo mundo era 35. Então é muito mais fácil você falar, bom, dá essa parte de contribuição também da categoria militar, trabalhar mais 5 anos, do que você pedir para um pedreiro, por exemplo, ou um cara que corta mato, Sim. né? Trabalhar mais 5 anos. Concordo. Então, eu acho que... Concordo, sim. Acho que não vai matar ninguém, né? É por aí. Não vai matar. E a dose de contribuição que todo mundo tem que dar. Gente, não adianta. Sabe, o sistema está quebrado, é necessário sacrificar mais o contribuinte para poder equilibrar isso daí. Agora, é necessário trabalhar com todo o contribuinte. Só um chega. Agora, eu concordo com a Rose, que a Rose falou que pegou tudo agora, né? Porque no passado todo mundo falava, não, quem vai pagar a conta é só o pobre, o trabalhador, não sei o quê. Então, como tá mexendo com todo mundo e com o político, eu adorei. Olha, esse negócio do pessoal ficar 8 anos de mandato se aposentar é piada, então né? acaba com a aposentadoria. Não, era assim, Zezé. Hoje, tinha alguns... tinha que tinha acabado a aposentadoria especial, mas como que funciona hoje? Atualmente, os parlamentares, eles se aposentam com idade mínima de 60 anos e com 35 anos de contribuição.
Só que para cada ano trabalhado como parlamentar, eles recebem uma aposentadoria no valor de 3,35% do seu salário. Então, para você ter uma ideia, se um cara que trabalhou 35 anos como parlamentar, ele vai ter um salário no final de R$33 mil. Entendeu? Mais ou menos isso. Porque ele vai juntando esse 1,35 a cada ano trabalhado. Então, ele tinha os 5 mil, que é o teto da aposentadoria, e iria juntando. Acabou isso. Agora, os novos deputados e novos senadores vão se aposentar como cidadão comum, 5 mil e pouco, e acabou, com teto. E isso é muito bom, muito bom. Eu também acho que está mexendo com todo mundo lá. Todo mundo está tendo que dar uma cota de participação. Isso é legal porque coloca um pouco de equilíbrio na discussão. Pode se discutir, isso aqui exagerou desse lado, exagerou daquele. É para isso que está lá no Congresso e o Congresso vai discutir. E é bom que discuta mesmo. Porque não dá para falar, olha, a proposta é ótima, perfeita, vai passar do jeito que está. Isso é pouco provável. Mas... se der lá uma flexibilizada numa coisa ou em outra e não estragar a espinha dorsal que tem a missão de economizar... Agora, o que vai... Pode falar, Zezé. Eu percebo, de uma maneira geral, não sei se essa é uma percepção errada, que a Câmara, diferentemente da outra reforma do Temer, acho que porque tinha as eleições, uma série de coisas, ela compreendeu a necessidade de uma reforma da Previdência. Ela já não está mais, se eu tiver que o governo reforma, se eu não tiver, eu não reforma. Eu acho que ela tem noção do perigo que a gente está prestes a enfrentar na eventualidade da gente não conseguir realizar um equilíbrio fiscal. Vocês têm essa sensação? Não, eu não sei. Eu não sei se ela está consciente da necessidade da reforma. O que se tem são dois momentos políticos. O primeiro é que no ano anterior você tinha uma eleição, houve uma falta de comunicação do governo Temer para poder explicar a reforma, e aí os trabalhadores estavam entendendo que estavam perdendo direitos, quando na verdade quem estava perdendo direito eram os trabalhadores que tinham privilégios, não aquele trabalhador da iniciativa privada. E como o governo não conseguiu falar com a massa, os deputados estavam pressionados e estavam de olho nas urnas. Desta vez, Zezé, você não tem eleição. Você tem um governo mandando uma reforma da Previdência, que é um negócio palatável e intragável para muitos, logo no começo de mandato, e os deputados, então, não estão com uma campanha na jugular. Então, pode ser, eu acho que tem a ver. Além disso, eu vou só terminar de colocar. Além disso, eu acho que o governo vai trabalhar com uma campanha violenta de comunicação, mostrando onde que vai se pegar essa reforma. Por exemplo, tem uma peça publicitária, Zezé, que tem 2 Joãos. O João, que estudaram no mesmo colégio, os dois têm o mesmo nome. Só que um João se transformou em servidor público e o outro foi para a iniciativa privada. Os dois trabalharam da mesma forma, com responsabilidade e tal. Só que na hora de se aposentar, o João 1 vai se aposentar com 35 mil e contribuiu com 11%. O João 2, que contribuiu também com esse mesmo índice, ou um pouco menos, mas bem pouquinho, vai se aposentar com 5 mil. Então, a peça vai mostrar que está atacando os privilegiados. E eu acho, Zezé, que o próprio governo deixou algumas coisas que vai permitir com que os deputados mexam nessa reforma. O Sena falou, não dá pra gente discutir muito, porque vai ser mexido. Por exemplo, Zezé, eu esqueci o nome, mas tem uma regra lá de que quem não contribuiu tem direito a um salário mínimo. Sim. Eu não lembro o nome que é isso. É o benefício de prestação continuada. Isso, é esse daí. Exato. Pela reforma do Bolsonaro, eles estão hoje, com 60 anos, todo mundo que não tem pode ter. Pela reforma do Bolsonaro, esse direito vai ser só a partir de 70 anos. Antes disso... 100%. 100%, né? Isso. Antes disso, a pessoa vai poder requerer uma ajuda de R$400. Muito provavelmente, os deputados vão mexer nisso. E eu acho que o governo já deixou esse tipo de coisa para poder dizer, não, estou negociando contigo, ó, vou te dar isso, você me dá isso. Pode ser. Eu estou entendendo desse jeito, entendeu, Zezé? Mas eu acho o seguinte, que eu acho que tirar a eleição, Zezé, deixa os deputados mais confortáveis em relação à aprovação da Previdência. Agora, você tem razão. Se eles não aprovarem essa reforma, há um risco muito grande de daqui 20 anos, 30 anos, nós não termos como pagar as aposentadorias. Mas não é 20 ou 30, é bem menos. Bem menos. Eu li 20 anos. É coisa anos. de 2025. Eu li 20. O caixa é história. Então, por quê? Porque o déficit foi de 290 bilhões, é isso, né? Bi. Se a reforma for aprovada, eles estão estimando numa economia de mais de 1
trilhão. E uma outra coisa, em 10 né? anos, uma outra coisa que essa reforma também está atacando do Bolsonaro e que houve muita crítica na reforma do Temer, Zezé, foi a história da cobrança das dívidas do INSS. Nesse projeto está se falando disso, ou seja, eles vão cobrar, quem está devendo vai executar a dívida, só que o bolo de dívidas, Zezé, é de 490 milhões de reais. Bilhões de reais. Só que desses bi aí, desses 490 bi, só 200 e poucos bi é que dá para receber, porque o resto é dívida podre de empresas que não existem mais, já faliram. E eles também vão trabalhar com a fiscalização, para ficar de olho em empresas que montam para poder promover fraude contra o INSS. Se conseguir fazer isso, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Então, assim, desculpa, gente, do meu ponto de vista, essa reforma é boa. Então, para mim também, o que eu tô vendo, eu acho legal. Eu vi o Baleia Rossi falando, vi uma série de políticos falando de partidos diversos. E, assim, a sensação que eu tive é que a consciência da necessidade da reforma, ela se formou, ela já se formou. E veja, assim, por exemplo, que o Rodrigo Maia, ele quer atrelar o nome dele a essa reforma de qualquer maneira. Por quê? Ele se cacifa para ser o que ele quiser. Não digo presidente da República, porque ele vai ter aí concorrentes. Mas para ser o homem forte do DEM. Porque se essa reforma passar daqui 4 anos... os frutos dessa reforma vão ser muito bons. Você vai ter uma economia muito forte. E eu acredito que tem essa... E você falando de Rodrigo Maia, quem está na fotinho lá? A técnica sacou rápido lá, ó, ele está numa posição de destaque lá. Você viu, Carlão? Por que o Carlão estava? Então, vocês entenderam? Vocês entenderam porque o Carlão estava, gente? Não. Fala, Zezé. É que foi entregue o texto para os líderes dos partidos. Então, eles chamaram os líderes dos partidos. Porque a gente achou que fosse papagaice mesmo, e aí não. Foi explicado a razão. Eu queria só acrescentar. Agora, o que eu queria dizer, e aí o Marcão até chamou atenção, que a Zezé falou, é que quem deveria estar no meio dessa foto era o presidente, não o Maia. Agora o Maia que está no meião. Você está vendo? Entendeu? São aquelas coisas foto, de... pelo menos... poxa vida. Aquele negócio semiótico, não sei o quê. Você começa a avaliar... Eu queria acrescentar 2 coisas. Que a Rose e a Zezé está falando, né? Que o pessoal do Congresso parece que está mais consciente de que precisa mesmo fazer a reforma da Previdência. A Rose acertou bem cheio a questão que não está mais em eleição e o início do governo. Agora eu colocaria também o que era discutido naquela ocasião do mandato quase que tampão do presidente Temer, é que discutia-se muito a legitimidade dele de impor uma reforma. Outra coisa é que ele precisou ficar se defendendo o tempo inteiro de acusações. Então você não tem um ambiente para aprovar nada com o presidente fragilizado daquele jeito. Então, mas a diferença que eu acho é que o esforço naquela época era um esforço hercúleo. O Maia fez um esforço, mas sozinho. E demandava um esforço. Se fosse querer ir tentar aprovar a reforma, agora tem um meu detalhe. Deus. Agora, aparentemente, o governo não tem 308 votos, mas acredito eu que será mais fácil por causa da sacação da necessidade dessa reforma. Zezé, entretanto, se o governo quiser mesmo aprovar essa reforma, levar a sério essas propostas, né, que tem aí a possibilidade de colocar o Brasil nos trilhos num futuro próximo, ele precisa parar de fazer essa papagaiada que foi feita aí durante mais de uma semana envolvendo o Bebiano, ministro Bebiano e o filho lá, o Carlos Bolsonaro. Se continuar assim, isso fragiliza qualquer articulação política. As pessoas não estão entendendo isso, estão achando, não, a briguinha, vocês estão ampliando a crise, não tem crise. Gente... Nossa, não dá para você imaginar uma articulação dessa natureza que precisa de uma maioria, né, robusta para apresentar coisas fundamentais, para aprovar reformas fundamentais, tendo que apagar um incêndio a cada minuto de coisas bobas, né? Crises criadas no seio da família do presidente. Não dá. Olha, eu acho o seguinte...
A oposição hoje já tentou, assim, na hora que o Bolsonaro chegou ali, veio o pessoal com os coletes laranjas e já tentando puxar a conversa para o lado dessa história de laranjas. Né? Era o pessoal assim, do PSOL, né? PSOL acabou sendo uma coisa menor, mas se o Bolsonaro continuar pisando na bola do jeito que ele está pisando, existe a possibilidade dessa oposição crescer, dessa oposição ganhar corpo, sabe, se impor. Nesse momento não tem oposição. Vocês concordam? Concordo. Olha, eu acho que tem assim, Zezé, tem uma oposição tentando se reorganizar, né? Mas reorganizar. E que está sendo facilitada pelo Bolsonaro, por essa lambança dos últimos dias em relação ao Bibiano e principalmente em relação às denúncias desse laranjal do PSL. Agora, o que tem, Zezé? Existe uma cobrança muito grande em relação ao Bolsonaro em relação ao ministro de Turismo. Hoje, a Folha está batendo isso, quem denunciou esse caso foi a Folha. A Folha trouxe uma matéria hoje que é preocupante, mostrando que uma das candidatas recebeu dinheiro lá em Minas, e havia um grupo ligado ao ministro de Turismo que pegava o dinheiro de volta e pedia dinheiro. E isso está sendo gravado em conversa do WhatsApp, que foi entregue para o Ministério Público. Eu acho que ele vai agora, o que eu entendo? Hoje vai ter uma reunião agora tarde, ele vai ter uma reunião com o Bolsonaro, vai fazer uma reunião com esse ministro. Já era para ter caído, Zezé. Então, porque, mas eu acho que a história do Bebiano ofuscou tudo. Porque foi um negócio tão grande, um negócio tamanho, um negócio que bateu tanto no governo, que eu acho que o governo não teria, sinceramente, perna para as duas coisas. Eu acho que deveria ter feito as duas coisas. Hoje, tá demitido. Não, eu acho que deveria ter demitido junto, porque a oposição está indo para... Está investigando, mas o Bebiano também está investigando. Sim. Então seria a mesma coisa, tem que investigar primeiro. Mas o Bebiano não foi, admitidamente, ele não foi demitido por causa disso. Sim, ele foi demitido. Eu acho que ele tem razão ontem quando ele disse: eu fui demitido pelo Carlos Bolsonaro. Ele falou eu ouvi inteirinha a entrevista dele à Jovem Pan. Foi uma entrevista longa. E assim, ele foi demitido por causa do Bolsonaro. Não teve nada a ver com os laranjas. Se fosse só a questão... O laranja está mais no bivar do que... Agora, não, eu acho que o pano de fundo foi o laranja, que foi o que o Carlos usou para poder trazer toda essa crise à tona por uma questão de vingança. Mas ele seria demitido. A briga, ele arranjaria uma outra razão. Uma outra briga, arrumaria. Hoje. Então, foi isso. Mas o clima mas, de qualquer forma, Zezé, há uma cobrança muito grande em relação ao Bolsonaro, porque ele está segurando esse ministro da Turismo. Como você disse, ele deve ser demitido. Sim, e pode ser que seja hoje. E tem que ser rápido. Por quê, Zezé? Porque o Bolsonaro e o PSL meteu a boca durante a campanha, falou sobre corrupção, xingou todo mundo, falou que eles eram os paladinos da moral, e agora o que está se mostrando é que não era bem isso. Então, o presidente, ele tem que dar uma resposta. Ele tem que demitir mesmo. Não vai ter jeito.